Olá, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. Como eu falei, estarei falando esta semana sobre resiliência cristã, mas antes gostaria de convidá-los a deixarem os seus likes, fazer as suas inscrições, quem não é inscrito, ativar o sininho. E como de costume mesmo, se a mensagem está sendo boa para você, partilhe ela com alguém, compartilhe, tá? E aí, como pauta mesmo, como referência bíblica de resiliência, eu sempre vou estar lendo Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Falei para vocês do início da resiliência, ela tem um começo dentro da física mesmo, e depois falei que a gente trabalha a resiliência dentro da ecologia, falei um pouco da resiliência dentro da ecologia, é muito assunto para tratar em pouco tempo, então é mais uma pincelada. E também dentro da psicologia, a psicologia, quando trabalha com resiliência, trabalha com a capacidade do ser humano ou da pessoa lidar com seus próprios problemas, de sobreviver a eles e superá-los diante de situações adversas. Sejam estes problemas de ordem externas ou internas, não cedendo à pressão, independentemente da situação. Um exemplo típico fora da resiliência dentro do ponto de vista psicológico, mas que vai pegar este ponto de vista psicológico também, é a forma como o mundo, os países, os estados, então a gente vai pegar aqui país Brasil, o estado Goiás, os municípios, a gente vai pegar aqui Aparecida e Goiânia, não é? E as famílias, eu quero jogar para dentro das famílias cristãs principalmente. O exemplo típico mesmo é como estão se relacionando com esta pandemia do coronavírus ou do Covid-19, que tem uma abordagem, eu gostaria de falar, sociológica, política, clínica, psicológica, mas principalmente espiritual. À medida que a gente vai trabalhar este conceito mesmo da pandemia, esta pandemia ela vai trazer esta abordagem que talvez para alguns ela esteja remontando em cima do pânico, em cima das crises, em cima da falta de esperança, em cima da angústia, da depressão, mesmo da opressão, mas eu queria jogar este conceito da pandemia do Covid-19 em cima desta capacidade de olhar para a pandemia não como sendo meramente uma abordagem que requadre a catástrofe, mas que requadre a capacidade de olhar para a crise, não como crise nem catástrofe, mas como uma grande oportunidade para se reinventar, para crescer, para fazer melhor. Eu digo que dentro da família mesmo, a Covid-19, ela traz esta abordagem para a gente trabalhar bem a resiliência, mas queria também falar da resiliência do ponto de vista do mundo do coaching, né? Hoje se fala muito de coaching, fala muito de resiliência. Coaching, resiliência. Resiliência é uma palavra criada aí no século XIX e coaching nestes últimos 15 anos é a palavra que mais se ouve mesmo. Quando se fala de coach, está falando de resiliência também, porque o coach vai jogar com a resiliência para saber forçar aqueles a quem está sendo conduzido por um coach a melhor alavancar a sua carreira, a sua imagem, repaginar os seus negócios e aperfeiçoar os seus segmentos. Em suma, é uma teoria que se põe na prática. Mas quando você trabalha para dentro, joga isso, tira do coaching, a resiliência dentro do coaching, joga para dentro da sociologia, a resiliência te leva à compreensão de que precisamos desta desordem
deste caos para sobreviver e crescermos. Então, também dentro do conceito sociológico, a abordagem é mais ou menos assim. Por exemplo, a gente vai pegar a resiliência dentro de duas nações, que para mim sempre traz um exemplo muito forte. A nação japonesa e a nação alemã. A nação alemã foi totalmente devastada na Segunda Guerra Mundial e a nação japonesa, esta semana, fez aniversário, principalmente dentro de duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, aniversário da bomba atômica ou da bomba nuclear que foi lançado dentro destas duas cidades, e a resiliência que este povo, estas duas nações, tanto o Japão quanto a Alemanha, sobressaíram, souberam se reinventar, tiveram esta capacidade de pegar a crise como ponto de partida para o crescimento, e não olhou mesmo como crise, mas olhou como oportunidade. E hoje as duas nações que mais têm relevância no mundo, tanto do ponto de vista da cultura quanto da tecnologia, é a nação alemã e a nação japonesa. Os japoneses cresceram em tecnologia mais do que todos, e a Alemanha, ela sempre foi este exemplo da nação que aborda um conceito da cultura. Por exemplo, um jargão aí dentro do meio da ciência e da cultura, que se você é psicólogo, se você é sociólogo, se você é psiquiatra, se você é filósofo, se você é teólogo, mas se você não tem conhecimento da língua alemã, seja ela mesmo mais do ponto de vista não do vernáculo, não da conversação, mas do ponto de vista da existência mesmo, para tratar de temas e de abordagens e de conceitos que se cria, não é? Então eu falaria o alemão dentro do ponto de vista instrumental. Então você não é psiquiatra, você não é psicólogo, você não é sociólogo, não é teólogo, não é filósofo. A Alemanha, ela teve esse ponto de partida ainda, mesmo antes da guerra, mesmo século 16, 17, 18, 19, 20, 21 agora mesmo, eles saem na frente em tudo do ponto de vista do pensamento e principalmente dentro destas áreas que eu falei para vocês, não é? E a sociologia vai trabalhar bem dentro deste contexto, mas a resiliência possui esta capacidade de você olhar não para a crise, mas para a oportunidade. E assim, a resiliência te leva à compreensão de que precisamos desta desordem, deste caos, como eu já falei, para sobreviver e crescermos. Benefício vindo da experiência do estresse torna o ser humano melhor do que antes. A maioria de nós sairemos melhor desta pandemia se soubermos tirar proveito dela, e não olhando a pandemia como crise, mas como oportunidade. Além disso, pessoas que são resilientes tendem a levar a vida mais dentro de uma importância significativa e tendem a desenvolver relações mais harmoniosas com aqueles que estão ao seu redor. O resiliente possui uma visão mais otimista da vida. E quando a gente vai trabalhar também a resiliência cristã para a fé cristã, o cristão em tempos de crises, problemas que parecem persegui-los, ele sempre enfrenta os problemas e são capazes de se beneficiarem com eles, crescendo como pessoas, crescendo no trabalho, crescendo no caráter, crescendo no impulsionar da fé, crescendo em tudo isto, agora com a prerrogativa de que dentro da fé cristã, resiliência ela não é uma ciência, mas ela é alguma coisa que nos remete para a compreensão da ação do Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas, e aquilo que para o mundo é meramente uma teoria proposta ou uma ciência praticada, seja ela dentro da psicologia, da sociologia, para dentro da fé cristã,
A resiliência, ela é esta capacidade de ser abundante, firme, constante e abundante, sabendo que então a nossa capacidade ela vem pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Assim o servo de Deus cria metas, projetos e adquire objetivos reais para a fé cristã. Então a resiliência cristã te leva para o aperfeiçoamento do caráter, e eu diria para o aperfeiçoamento até mesmo da ética cristã. E quero deixar para você esta pauta da resiliência para que você possa pegar mesmo este conceito dentro da fé cristã, nesta abordagem primeira que falei para vocês mesmo, que do ponto de vista secular é resiliência, mas do ponto de vista cristão é força, obstinação, intensidade, resistência e superação, mas partindo do ponto de vista de que tudo isso acontece pela ação de Deus nas nossas vidas, no conceito da fé comunitária, da fé cristã dentro da igreja, e a ação do Espírito Santo, mas eu diria a ação de Deus como todo, a ação de Deus na pessoa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta segunda fala eu quero deixar para vocês aí mais uma vez, tenham um dia abençoado, fiquem na paz, beijo na alma, beijo no coração, Deus vos abençoe rica e abundantemente.